Sejam bem-vindos, Ademir Figueiredo, nosso amigo, irmão em Cristo, quando nós trabalhamos junto ali na empresa e tem nos abençoado, tem nos acompanhado. Seu som tá bom? E já podemos então dar o início em mais uma live. A graça e a paz a todos os irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma live, pelo nosso Instagram, André Friedenberg, onde eu quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus em Salmos de número 121. Já faz alguns dias que nós não aparecemos por aqui. Sempre estamos gravando pelo programa Pensamentos Edificantes, juntamente com os irmãos da Rádio Ebenezer. E aqui estamos nós agora para fazer mais uma live que possa abençoar a sua vida, possa alcançar, transformar vidas. É esse o nosso objetivo, não é verdade? Esse é o nosso propósito. Não estamos aqui para aparecer, para fazer média, para querer evidência. Não. Nós estamos aqui para falar do amor de Deus, falar a palavra de Deus. E vamos seguindo em frente, vamos avançando. Não importa quantos vão aparecer nesse momento ao vivo, até porque decidi assim de última hora, não foi divulgado, mas ela ficará gravada aqui para que você possa assistir depois, você possa compartilhar com os seus amigos, você possa divulgar, nos ajudar, curtir, reagir a esta publicação, a esta live, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, convido você a orar. Se você que irá nos acompanhar agora ou depois, deixe seu pedido de oração, deixe seu comentário. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos te agradecer por este privilégio de anunciarmos a Tua palavra, Senhor, de podermos falar do Teu amor. Pedimos que o Senhor perdoe nossos erros, nossos pecados, nossas falhas, que o Senhor derrame a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor. Pedimos que o Senhor visite a cada um que irá assistir, Senhor, que esta mensagem possa alcançar e transformar vidas, Senhor. Visite as pessoas enfermas, visite aqueles que estão nos hospitais, visite as pessoas que se encontram em desespero, no sofrimento, Senhor, porque o Senhor é a cura, o Senhor é o consolo, o Senhor é a nossa paz. Pedimos que o Senhor abençoe as autoridades da nossa cidade, do estado, desse país, os pastores, as igrejas, Senhor, a igreja brasileira, Senhor, que o Senhor possa abençoar, transformar, que os líderes dessa nação, os líderes eclesiásticos, estejam no centro da Tua vontade, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Então eu quero convidar você a fazer uma rápida reflexão nos Salmos de número 121. Salmo 121, verso 1, que diz assim: Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não cochilará. Eis que não cochilará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Amém. Esse é o Salmo de número 121. Fizemos leitura dos seus 8 versos, que compõem esses salmos. É bom que se diga que Salmos
ele é números, né, que se fala, não é capítulos, né? Porque os Salmos ele é um livro poético, né? Não é um livro histórico. E então, por assim dizer, se diz números, Salmos de número 120, Salmos de número 121, e fazemos essa menção que é a menção correta. E nós estamos aqui diante de um Salmos que é conhecido como Salmos de degraus, ou cânticos de degrau. Salmos de romagem, ou cânticos de romagem. E por que são salmos de cânticos de degrau ou cânticos de subida? O porquê dessa expressão? Salmos de número 120, conforme a opinião, a visão de muitos eruditos da palavra de Deus, do Salmo 120 ao Salmo 134, que vai totalizar o número de 15 salmos, é conhecido como salmos, como cânticos de subidas, né? Ou cânticos de romagem, né? Da peregrinação do povo. Alguns vão interpretar sobre essa expressão cânticos de subida ou cânticos de degrau, vão dizer que vai trazer a proposta da seguinte forma: vai dizer que os cânticos de degrau, que começa dos Salmos de número 120 ao Salmo 134, vai fazer a seguinte interpretação, que estes salmos fazem referência ao retorno do exílio babilônico, quando os judeus subiram do cativeiro. Outras tradições vai afirmar que esses salmos, os 15 salmos de degrau, que levavam do pátio das mulheres para o pátio dos israelitas no templo. Então, supostamente, os levitas cantavam sobre esse degrau, esses mesmos salmos, que é os salmos de número 120 até os salmos de número 134. Mas a maioria dos eruditos, eles concordam e crê na expressão cântico de subida, se refere aos salmos que os judeus cantavam rumo a Jerusalém para celebrar as festas judaicas, conforme a lei mosaica assim ordenava. Eram salmos dos judeus peregrinos que saíam de suas terras, saíam de suas casas, muitos não habitavam em Jerusalém, e eles iam peregrinando, iam caminhando, iam fazendo a sua jornada, até chegar a Jerusalém para celebrar as festas judaicas. Essa expressão ela é mais majoritária diante dos estudiosos, dos eruditos da Bíblia, e eu particularmente prefiro ficar com essa expressão, né? O cântico de subidas, em que refere-se aos judeus peregrinos que saíam de seus locais, de onde eles moravam, para ir a Jerusalém celebrar as festas judaicas. Fica nítido isso quando se avalia, né, salmos por salmos, desde o número salmos de número 120 até o número salmos de número 134. Observe que a Bíblia, ela, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ela descreve a condição do povo de Deus como peregrinos e forasteiros nessa terra, né, como alguém que vive nesse mundo, mas não está enquadrado, né, não adere a esse sistema mundano, né, não participa, não é um cidadão legítimo desse mundo, é um cidadão do céu, presente aqui nesse mundo, é um representante de Cristo, é um representante de Deus. Então a Bíblia ela descreve o povo de Deus como peregrino e forasteiro. De acordo com esse salmo que nós estamos lendo, e Hebreus capítulo 11, eu já quero ler aqui, ó. Olha o que Hebreus capítulo 11, versículo 13 vai dizer, para afirmar essa assertiva, né, dessa interpretação sobre o cântico das subidas. Hebreus 11:13. Todos esses morreram na fé, sem o cumprimento das promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos. Ou seja, o povo de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento,
ele é descrito, conhecido como peregrinos e forasteiros aqui nesse mundo. Então esse salmo revela circunstâncias do povo rumo a Jerusalém, rumo ao templo, celebrar as festas judaicas. Da mesma forma, nós, como igreja, como servos de Deus, nós também somos peregrinos e forasteiros aqui nessa terra. Basta você ler 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, que vai confirmar isso. Além da carta aos Hebreus, que também já foi lido aqui. Nós somos peregrinos e forasteiros. A diferença é que nós não estamos caminhando rumo a Jerusalém terrestre, mas sim a Jerusalém celestial, a nossa pátria celestial. Enquanto nós estamos caminhando, nós estamos passando por dificuldades nesse mundo, por tribulações, perigos, né? Perseguições, enquanto nós estivermos na condição de peregrino e forasteiro aqui nesse mundo. E um esboço simples desse Cântico dos Degraus, ou Cântico das Subidas, que refere-se do Salmo 120 ao Salmo 134, ele pode ser explicado da seguinte forma. O Salmo 120 mostra o ataque dos caluniadores. O Salmo 121, que nós estamos abordando, Deus é o fiel guarda dos homens. Salmo 122, ele vai dizer o conhecido texto, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então ali mostra um desejo do salmista, a oração pela paz de Jerusalém. No Salmo 123, o desejo diligente por auxílio divino. Salmo de número 124, Deus é o nosso protetor e libertador. 125, a nossa fé inabalável. O Salmo 126, o consolo para os que choram. Salmo de número 127, todo bem procede de Deus. Salmo 128, temor de Deus e felicidade no lar. Salmo 129, recordações de libertações. O Salmo de número 130, ele clama ao Senhor em meio às aflições. Salmo 131, o descanso em Deus. Salmo 132, recordando promessas antigas. Salmo 133, a excelência da comunhão fraternal, né? Conhecidíssimo também. Vai dizer lá, o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E para finalizar, o Salmo 134 é uma convocação para o culto a Deus. Olha o que vai dizer, ó. Bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assisti na casa do Senhor todas as noites. Levantai as mãos no santuário e bendize o Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra, Deus, te abençoe de Sião. Então perceba que ele chega no seu destino, ele chega no seu lugar, no seu local que ele tanto almejava, que era o templo, a casa de Deus. E ele vai passando por dificuldades, mas sem perder a sua fidelidade, sem perder a esperança, e sempre em comunhão, clamando ao nome do Senhor. Isso fica nítido quando ele faz menção do primeiro verso. É aí que eu já quero entrar na mensagem desse salmo que estamos abordando. Ele começa no verso 1, ó. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Então, mostra a situação clara, né? Uma experiência que ele está passando, uma atitude que ele toma, seguida de uma pergunta. Porque elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Então isso mostra que esses salmos, o Cântico das Subidas, mostra o perigo que o povo estava sofrendo no deserto, na caminhada, até chegar rumo a Jerusalém. O chefe da família, o judeu, né, chefe de família ali daquele povo, ele corria o risco de ser atacado, né, de perder a sua vida, perder a sua esposa. Naquela época era costume os povos inimigos matarem os homens, né, e sequestrarem as mulheres e as crianças para servirem
de concubinas, empregadas, as crianças seriam servos desse povo, não é? E o chefe de família, o pai, seria morto. Isso se toda a família não fosse ali exterminada. Fora isso, ele corria o risco de perder os animais que ele estava levando para ser sacrificado ao templo, como a lei mosaica assim afirmava. Então ele está sob perigos. As condições climáticas no deserto estão para lá de ser favoráveis, não é? Os animais peçonhentos, cobras, escorpiões, as feras que existiam naqueles tempos, ele estava sob ameaça constante. Fora o perigo dos povos, de outras pessoas, caravanas de criminosos que poderiam estar passando por ali a fim de assaltar as suas riquezas, os seus animais, né? Levar cativo a sua família. Então o salmista está passando por perigo, por dificuldade, até ele chegar ao seu destino final, até chegar a Jerusalém. E aí ele faz essa pergunta, ó: de onde me virá o socorro? Alguns vão interpretar também esse salmo, esse verso 1, como a região montanhosa de Judá, quando ele faz a seguinte asserção: eleva os meus olhos para os montes. Que montes? Aí alguns vão dizer que refere-se à região montanhosa de Judá, onde ficava o templo edificado sobre o monte Sião. Outros já adotam um tom negativo. Vão dizer que a segurança não está nos montes, e sim no próprio Deus. Vale lembrar que naqueles tempos, os pagãos, né, pegavam esses montes para adorar, a adoração aos seus deuses. Isso nós podemos ter uma percepção quando nós vamos consultar o profeta Jeremias. Olha o que Jeremias vai dizer, ó. Jeremias 3:23. Vamos conferir. Nós estamos falando aqui sobre lições do Salmo 121, né? Então, Jeremias capítulo 3, versículo 23. Certamente em vão se confiam nos outeiros e na multidão das montanhas. Deveras no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Então, segundo essa interpretação, né, de que o salmista está fazendo um contraste dos montes em que os pagãos confiavam, adoravam seus deuses, né, como a segurança no próprio Deus, no Deus de Israel, no verdadeiro e único Deus. Mas uma outra interpretação também vai dizer que o povo olhava para cima do monte, para o grande Deus, o Deus criador dos céus e da terra. Ou seja, seja como for a interpretação, né, onde ficava o templo, se era em referência aos deuses pagãos, não importa. Ele está fazendo uma pergunta, ó: de onde me virá o meu socorro? E aí ele mesmo responde no verso 2. Olha o que diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então perceba que primeiro ele se dirige, ele eleva os seus olhos. E nós vemos na palavra de Deus, em toda a Bíblia, que há uma bênção, né? A esperança de consolo para quem olha para cima, para quem volta o seu olhar, a sua fé para Deus. Aí a prova disso, olha quando o povo de Israel estava sendo libertado do Egito, estava indo rumo à terra prometida, e Deus ali não deixou o povo à própria sorte, porque Deus ele não faz nada pela metade. Não, vai dizer lá em Êxodo que Deus guiava o povo, uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite, né? Colossenses capítulo 3, versículo 2 vai dizer: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, se eu e você viemos a passar por tribulações, dificuldades, nós devemos sair da terra, tirar o nosso olhar da terra, tirar o nosso pensamento, o nosso sentimento
do WhatsApp, das redes sociais, do trabalho, do Netflix, da Coca-Cola, das coisas que são daqui na terra e olhar para cima, o autor e consumador da nossa fé. Porque o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Há uma bênção para todo aquele que olha, se dirige o seu olhar, a sua fé para cima, ou seja, para o Deus único e verdadeiro. Olha o que diz Lucas 23:43. E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então o próprio Jesus no seu momento difícil, porque lá no Getsemane ele vai dizer que a sua alma estava angustiada até a morte. Ali o Pai estava satisfazendo a sua justiça. Ali o Pai o abandonava na cruz do Calvário. E ali Jesus, sendo abandonado pelo próprio Pai, né? Ele enfrentou aquilo que ele teria que passar, a morte e morte de cruz. E aí ele se dirigiu: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E uma oração parecida, semelhante com a de Jesus, é a de Estevão. Olha o que vai dizer Atos capítulo 7, versículo 55. Atos 7, 55. Estevão, o primeiro mártir da igreja, o primeiro que morreu, o primeiro homem do evangelho, o primeiro mártir a morrer pelo evangelho. Olha o que ele vai dizer. Atos 7,55. Depois ele vai fazer um discurso apologético em favor da sua defesa do evangelho, mostrando Cristo. Os homens ali o enfureceram cada vez mais, ficaram enfurecidos e o apedrejaram. Mas olha o que diz em Atos 7,55. Mas ele quem? Estevão, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus à direita de Deus. Ou seja, nós acabamos de falar da oração de Jesus, ele se dirigindo ao Pai. Agora o Estevão aqui em Atos 7, ele se dirige ele faz a sua oração e vê a glória de Deus e a Jesus à direita de Deus. Porque Jesus, ele venceu a morte. Jesus, ele foi glorificado, exaltado e está à destra do Pai. E ele vai dizer no versículo 56, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Normalmente, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos ver a seguinte expressão, né? O Jesus assentado, né, à destra do Pai. Mas nesse caso aqui foi diferente. O Salvador se colocou em pé para dar boas-vindas a Estevão, ao primeiro homem a morrer pelo Evangelho, ao primeiro mártir da era da igreja cristã. Veja o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Versículo 59. Enquanto Estevão era apedrejado, invocava ao Senhor dizendo, Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então você vê que o Jesus, lá na cruz do Calvário, ele olha para cima, se dirige ao Pai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quando eu estou falando em olhar para cima, eu não estou falando no sentido literal, né, de simplesmente olhar para cima, mas no sentido espiritual, né, se concentrar em Deus, né, elevar-se a Deus, buscar a Deus, né, porque Deus, a oração do Pai Nosso nos ensina, Pai Nosso que estais no céu. Então veja, pontos semelhantes, né, das duas orações, de Jesus e de Estevão, em momentos de dificuldade, em momentos de angústia, à beira da morte, olhando para o alto, né, se dirigindo ao Pai, buscando em oração. E é isso que o salmista estava fazendo. Voltando agora para o texto, no verso 2. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Versículo 3. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não cochilará. Versículo 4. Eis que não cochilará nem dormirá o guarda de Israel. Meus irmãos, nós servimos um Deus que não viaja. Nós servimos um Deus que não tira férias. Nós servimos um Deus que não dorme. Nós servimos um Deus que não cochila. Muito pelo contrário. Deus é onisciente, onipotente, onipresente.
Ele está sempre ao nosso lado. Não há como fugir de Deus, não há situação que Deus não saiba, não há coisa alguma que possamos esconder de Deus. Talvez o homem, né, até mesmo o pastor da sua igreja, ele não enxerga o seu sofrimento, mas Deus enxerga. Por quê? Porque ele não cochila. Nós servimos um Deus verdadeiro, um Deus que não volta atrás da sua palavra, um Deus que não faz nada pela metade, e um Deus que quando nos chama, ele não nos abandona à própria sorte, dizendo, ó, você aceitou a mim como seu único e suficiente salvador de sua vida, agora é por conta. Não, nós servimos um Deus que é transcendente sim, mas imanente também. Ele se relaciona, ele está perto, ele está num alto e sublime trono, mas ele se relaciona com os redimidos, com a sua igreja, por intermédio do seu Espírito Santo, né? E ele não vai deixar vacilar o teu pé, ele não vai deixar que você entre por caminhos tortuosos. A Bíblia fala em Filipenses 1,6 que aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar até o grande dia, até o dia de Cristo Jesus. Deus não faz nada pela metade. Por que muitas vezes Deus dá um chacoalhão em você, fala, às vezes você pensa que é de uma forma dura no culto, né? Tira a pessoa do seu caminho. Por quê? Porque ele não quer deixar vacilar o teu pé. Basta eu e você obedecermos a sua voz. Porque ele está atento, ele já enxerga o amanhã, ele sabe o melhor para as nossas vidas. E o nosso Deus, ele não cochila. Um contraste de outros deuses por aí, né? Que esses sim cochilam conforme uma oração, conforme nós vemos em 1 Reis. Olha o que vai dizer aqui, ó. 1 Reis, capítulo de número 18. Isso aqui é interessante. Na hora que eu estava meditando sobre esse versículo, né, eu lembrei dessa passagem. Lá dos profetas de Baal e o profeta Elias, fazendo aquela batalha, né, provando quem é o verdadeiro Deus. E olha só o que Elias vai dizer aqui, ó. 1 Reis, deixa eu pegar aqui, 18, versículo 27. 1 Reis 18, 27 vai dizer assim: ao meio-dia, né, os profetas de Baal estavam desesperados, se esforçando, né? E Elias, ele vai dizer assim, ó, ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo, clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Ou seja, é uma ironia, né? Pode ser que esteja falando ou que tenha dormindo, né? Ou que esteja em alguma viagem. Talvez esteja dormindo e será despertado. Ou seja, Elias, ele está colocando a realidade do que os outros deuses são. Deuses de mentira, não é verdade? Porque só o único Deus, e esse Deus que nós servimos, ele não cochila, né? Ele não tira férias, ele não está viajando. E ele começa dizendo, clamai em altas vozes. Meus irmãos, quando nós estamos passando por momentos de dificuldades, tribulações, né? Deus, ele ouve a nossa oração até mesmo em lágrimas, né? O Espírito Santo, ele intercede por nós. É como se você dobrar o seu joelho e clamar a Deus e parece que não sai palavra nenhuma, mas o Espírito Santo, ele vai fazendo um relatório de tudo que está acontecendo com você e a sua oração vai chegando ao Pai. E ele vai te fortalecendo, vai te restaurando, né? Não precisa orar em voz alta, não precisa fazer algo para chamar a atenção de Deus, não precisa fazer movimentos, não precisa botar uma roupa bonita, não, nada disso. A Bíblia fala em Salmo 51, né, Davi ele dizendo que ele não despreza um coração contrito e quebrantado. Então, de que forma que eu vou chamar a atenção de Deus? Com o coração quebrantado, com humildade, com reverência, né? Ainda que minha oração possa não ser a maior, de muita duração, possa não ser com palavras empolgantes, porque de nada vale isso. O que Deus está interessado é no fervor da sua oração, é da sua intensidade, né? É do seu clamor, ainda que esse venha a ser somente com lágrimas, mas Deus, né, lágrimas para Deus
tem um significado muito grande, né? Porque a Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então, versículo 13 e 4, o nosso Deus, ele não cochila, ele não dorme, né? E aqui eu deixei uma passagem do profeta Elias, fazendo um contraste do Deus, dos falsos deuses, né? O Deus Baal, não é? E o Deus único, verdadeiro. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que eu convido a você que está acompanhando essa live a aceitá-lo agora mesmo como único e suficiente, a entregar a sua vida para Ele, que você não vai se arrepender. Verso 5. O Senhor é quem te guarda, porque nós servimos um Deus que nos livra do mal, não é um Deus que não permite que nós andamos por caminhos tortuosos. E diz mais, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Vocês sabem que a sombra, ela não desgruda da gente, né? E essa é a ideia do salmista. O Senhor está sempre por perto, seja no trabalho, seja na faculdade, seja nos seus afazeres de casa, para as irmãs, para as mulheres que estão nos assistindo, seja numa viagem a curta ou a longa distância. Se nós entregarmos, se nós orarmos, Ele estará sempre ao nosso lado. Para complementar isso, olha o que diz Salmo 139. Salmo 139 mostra a onisciência de Deus, né? Porque nós já falamos aqui que Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Olha o que vai dizer: Senhor, tu me sondaste e me conhece. Conhece meu assentar e meu levantar. De longes entende meu pensamento. Cerca meu andar e meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Esse é o Deus que nós servimos. Volto a dizer, um Deus que está no seu alto e sublime trono, mas é um Deus de perto, um Deus que se relaciona, um Deus que faz morada em nossos corações por intermédio do Espírito Santo. Jesus, ele falou, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, né? Virá outro, o Consolador, né? O Paráclito, ou seja, alguém da mesma essência, alguém da mesma capacidade do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é Deus e ele faz morada em nós, e a Bíblia fala para nós não endurecermos o nosso coração quando ouvirmos a voz do Espírito Santo. Olha o que diz o verso 6. Para você que está chegando agora, nós estamos fazendo uma reflexão em Salmo 121 e agora nós estamos no verso 6. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Qual que é a ideia aqui? Observe que tem uma palavra aqui, né? Não te molestará. Molestará. A palavra molestará no hebraico é naká. Naká significa golpear, açoitar, atingir, bater, sacrificar, matar. Ou seja, o sol não te molestará de dia, ou seja, não irá golpear, não irá açoitar, não irá atingir, não irá bater, né? A ideia aqui é perigos, né? Indica perigos mais leves ou mais graves, né? Situações perigosas, porque tem pessoas que às vezes vai buscar Deus quando vai fazer uma viagem de avião, uma viagem até de carro, de ônibus, mas que sabe que a estrada é perigosa, né? Sabe que é uma estrada, uma viagem longa, mas aqui o texto está falando, ó, com base na palavra original, não te molestará nem de dia, nem a lua de noite. O Senhor pode proteger, né, tanto dos perigos leves, né, menos grave, por assim dizer, quanto dos perigos maiores, dos perigos do dia, quanto do perigo da noite. Ele nos protege. Se nós formos até mesmo a esquina da nossa casa, por que não pedir a proteção de Deus, né? Por que achar que isso seria um exagero? Quando nós sairmos ao nosso trabalho, né, entrar na nossa rotina no automático, olha quantos livramentos
Por mais que fazemos isso todos os dias, a mesma atividade, com as mesmas pessoas, tá lá, parece que se tornou algo mecânico. Mas olha quantos livramentos Deus ele tem nos concedido, seja de dia ou seja de noite. Mesmo quando nós não pedimos a Deus livramento, mas pela sua misericórdia, Ele nos guarda, né? Muitas das vezes tem alguém orando por nós, de madrugada, na igreja, algum parente, algum irmão, algum amigo, que está apresentando você em oração sem que você saiba, e Deus, Ele tem livrado de todo mal. Eu não sei quanto a vocês, mas a situação que parece nos dias de hoje, o mal dessa sociedade, a ansiedade e o pânico que toma conta dos corações de muitas pessoas, né? Pessoas que veem, assistem telejornais, quando nós vemos notícia nas redes sociais, um acidente perto de nós, um acidente de carro, um acidente no trabalho, não fica aquele clima estranho, aquela sensação ruim, né? E muitas vezes isso nos entristece, né? Começamos até a ficar, alguns ficam até paranoicos, com medo que isso aconteça. Mas se nós orarmos a Deus, Ele nos guarda, Ele nos livra de todo mal, seja os perigos do dia, seja os perigos da noite, né? Seja na área física, seja na área espiritual, não importa. Deus nos guarda, Ele nos guarda quando estamos dormindo, Ele nos guarda nos nossos afazeres. Mesmo lá, você tendo na sua jornada de trabalho, né, um dia difícil, na correria, você pode estar preocupado com o seu filho, com a sua esposa, com a namorada, com o namorado, com a mãe, com o pai, com o vizinho, mas em pensamento você pode estar conectado com Deus. Você não precisa dobrar os seus joelhos, a situação ali não permite, não tem como, mas conectado com Deus, porque a Bíblia fala, orai sem cessar, e Deus também vai livrar aquela pessoa que você está intercedendo, né? Seja de dia, seja na noite, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Verso 7, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, não é? Alma na Bíblia, ela pode significar várias coisas, né? Visto que a palavra alma é uma palavra polissêmica, então ela tem vários significados. Pode significar alma como sangue, alma como sentimento, alma como pessoa e a alma imortal do homem. Alma como sentimento. Jesus lá no Getsemane falou, a minha alma está angustiada. Está falando do quê? Do sentimento, né? O sentimento de Jesus. Então, o texto aqui, esse verso 7, está dizendo que o Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a nossa alma, né? De maus sentimentos, né? Dessa intoxicação que se vê pelas redes sociais, acontecendo no mundo, não é verdade? Se nós assim o deixarmos, se nós se submetermos a Deus e a sua vontade, Ele nos guardará de todo mal e guardará a nossa alma. A alma também pode indicar a pessoa. Romanos capítulo 13 vai dizer, toda alma esteja sujeita às autoridades, né, aos governos, respeito aos governos, às autoridades civis. Então, alma naquele contexto significa pessoas. E aí no verso 8 ele vai dizer, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Ou seja, Deus, já falei aqui que Deus ele não nos abandona a nossa própria sorte. Ele nos guarda tanto na entrada quanto na saída. Isso se refere tanto à nossa vida física, né, nos afazeres, no trabalho. Ele guarda a nossa entrada e também a nossa saída. Como também pode significar o início da nossa conversão até o fim da nossa jornada, visto que nós estamos na mesma condição desse salmista aqui, condição de peregrino e forasteiro nessa terra. Então, os judeus que estavam saindo da sua casa, né, do seu lar, rumo a Jerusalém celebrar as festas judaicas,
E ele está afirmando com toda a convicção: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora para sempre. Nós também estamos na condição de peregrino e forasteiro, não rumo a Jerusalém terrestre, né? Mas rumo a Jerusalém celestial. Nós aguardamos o arrebatamento, nós aguardamos a vinda do Senhor. Enquanto isso não acontece, Ele nos guarda. Desde o início da sua conversão, desde o início que você aceitou a Jesus, que você passou a ingressar como filho de Deus, como família de Deus, como templo morada do Espírito Santo, Ele te guardará desde aquele dia, não é? Até o final da sua jornada, até chegar aquele grande dia. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos que a nossa salvação está perto. Filipenses capítulo 1, versículo 6, eu estou convencido, olha o que Paulo está dizendo para a igreja de Filipos, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la, visto que nós não servimos um Deus que não faz nada pela metade. Não, Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? O nosso Deus, Ele é fiel. Então fica aqui essa reflexão desse Salmo 121. Cânticos de degrau, que nós falamos no início, ou cânticos de subida, mostra, né, desde o Salmo 120 até o Salmo 134, a condição de peregrinos, né, do povo judeu, sofrendo perigo, sofrendo adversidades, ameaças, mas olhando para cima, buscando a Deus, se refugiando a Deus, buscando consolo, né, em Deus. Por isso que ele vai dizer: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não importa o momento que você possamos estar atravessando, se é enfermidade, se é perseguição, se é calúnia, né, se é difamação, saiba que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu convido a você a fazer como este salmista também fez, a olhar para Deus, né, a ter a confiança em Deus, a convicção de que no momento oportuno Ele vai agir ao teu favor, Ele irá socorrer, Ele irá te dar vitória, não é? Porque nós servimos um Deus que nos guarda, que nos protege, um Deus que não faz nada pela metade. Esse é o Deus que eu sirvo, e eu convido a você que não aceitou a Jesus ainda, que você entregue a sua vida para Ele, que você se lance na presença dEle e deixe que Ele dirija você rumo ao céu, rumo à nossa pátria celestial, não é verdade? Porque nós estamos aqui nesse mundo de passagem. Esse mundo é ilusório, é enganoso, né? Jesus não, Jesus é eterno e Ele veio também para nos dar vida eterna. Jesus logo vem, né? O arrebatamento, Ele está próximo. E Ele, enquanto nós vivermos nessa vida, enquanto nós estivermos nesse mundo, vamos sim passar por tribulações, por provas, né? Mas a Bíblia fala lá em João para nós termos bom ânimo, para nós usufruirmos dessa paz. A paz que Jesus dá. Não é a paz que o mundo pode oferecer, não é a paz que o mundo tem possibilidade de oferecer, mas é uma paz diferente, uma paz, né, mediante a obra do Espírito Santo em nossas vidas, para nos dar, né, para nós vivermos nesse mundo e também nós alcançarmos, nós chegarmos, né, naquele grande dia, o arrebatamento da igreja, a vida eterna. Amém? Fica essas considerações, então, essa reflexão, lições do Salmo 121. Você que nos acompanhou, eu quero agradecer a sua interação, não é? A sua participação, que você possa pedir gentilmente, que você curta, compartilha, envie para pessoas que estão necessitando de uma palavra, de ânimo, de consolo, não é? Para que vidas possam ser transformadas por meio da palavra de Deus. Que o que foi pregado aqui, o que foi falado aqui, foi a palavra de Deus. Reflexões do Salmo 121. Se houver pedido de oração, deixe o seu comentário. Nós estaremos orando, mesmo que você venha assistir essa live depois, né? Deixe seu comentário, deixe seu pedido de oração, ou se quiser até mesmo mandar no particular, né? no privado, também estaremos
apresentando em oração. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos te agradecer pelo teu cuidado, tua proteção, pelo teu consolo, Senhor, por ter nos resgatado do pecado, Senhor, e por nos dar o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, ó Pai. Nós pedimos a Ti que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para que no momento de angústia, de dificuldade, de tribulações, nós possamos dizer como este salmista, Senhor: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor, Pai. O nosso socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. O nosso socorro não vem da nossa segurança financeira, não vem de família, não vem de homens, não vem do sistema, não vem do poder aquisitivo, mas vem unicamente, exclusivamente do Senhor, que fez os céus e a terra. Pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações por intermédio do Teu Espírito Santo, Senhor. Fique conosco, Pai, é o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Abraços fraternais e até a próxima, querendo Deus.